Hoje falaremos um pouco sobre as aplicações das funções do primeiro grau em algumas áreas. Primeiro, a gente está falando aqui das aplicações das funções do primeiro grau, mas a gente quer observar do ponto de vista do gráfico da função, né? A gente vai ver que, de fato, tem a ver com a função do primeiro grau, mas a gente quer observar a representação gráfica dessa relação entre a função do primeiro grau e tudo que a gente vai ver aqui. Primeiro, o que é uma função do primeiro grau? Devemos lembrar que uma função do primeiro grau é uma função de R em R, então uma função que tem como domínio os números reais, como contradomínio os números reais, e cuja expressão é dada por f de x igual a ax mais b, onde a e b são seus coeficientes, sendo a coeficiente angular e b o coeficiente linear. E a gente sabe ainda que o coeficiente angular ele me diz o quão inclinada é a função, e o linear em que ponto eu intercepto o eixo vertical. Tá? Então, o angular ele vai me dizer se a função é crescente ou decrescente, ou seja, sua inclinação em relação ao eixo x, e o linear em que ponto eu toco o eixo vertical. Do ponto de vista do gráfico, isso significa que se a é maior que zero, então se a é maior que zero, a função é crescente. Se a é menor que zero, ela é decrescente. Ela é decrescente. E se a é igual a zero, a função não é do primeiro grau. Tá? Então, a diferente de zero aqui. Porque se a for igual a zero, isso aqui não é um polinômio do primeiro grau. Então, se olhamos lá no gráfico, teremos algo desse tipo para a maior que zero. Por exemplo, uma reta crescente. Esse ponto aqui é o ponto que tem como ordenada o valor de b. Isso aqui é ax mais b com a maior que zero. Y igual a ax mais b. Tá, esse é um breve resumo, só para você lembrar do que se trata uma função do primeiro grau. Voltando para cá, vamos ver qual é a relação entre essas coisas e a função do primeiro grau. No movimento uniforme, o espaço S, então no movimento uniforme, estou me tratando aqui do 1.1, o espaço ele é igual a S0 mais a velocidade média, que é o próprio v, vezes o intervalo de tempo. Se consideramos t igual a zero, teremos t0 igual a zero, teremos t aqui apenas, e não ΔT. S igual a S0 mais VT se parece com y igual a b mais a vezes x. Ou seja, no gráfico de S igual a S0 mais VT, se observarmos que existe essa correlação entre S0 e B e entre V e A, podemos escrever o seguinte: isso aqui, esse valor, corresponde sempre a S0. Em algum ponto aqui, para T1, teremos o nosso S1 relacionado a T1 e a inclinação desse gráfico, a inclinação dele. Se os eixos y e x estiverem na mesma escala, estarão relacionados à velocidade, ou seja, a tangente de θ será numericamente
igual a velocidade. Então é possível encontrar a velocidade no gráfico S por t, né? Aqui o x faz o papel do t e o y faz o papel do s. Tá vendo? É só olhar aqui que existe uma correlação entre s e y e entre t e x. Podemos identificar coisas a partir do gráfico. É claro que isso não é uma função do primeiro grau, porque ela não continua indefinidamente. Em geral, adotamos ela para t maior que zero. E uma função do primeiro grau ela tem que ser de reais em reais. Só que t é só maior que zero, então o domínio não é real para real. Ok. Bom, e o movimento uniformemente variado, que é o segundo tópico aqui. No movimento uniformemente variado, sabemos que a velocidade ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Numa expressão semelhante a S igual a S0 mais VT, só que do ponto de vista da velocidade. Podemos entender de novo com um paralelo entre y igual a b mais a x. Esse a aqui é o da aceleração média, vou botar assim para ficar diferente. E esse a é o a da função do primeiro grau. De novo, aqui a gente pode interpretar isso como sendo a ideia de um gráfico em que, se a aceleração é positiva, eu tenho essa situação. E aí podemos identificar esse ponto como sendo V0, já que existe uma conexão aqui, ó, entre V0 e B, e a inclinação como sendo a aceleração média. Então isso aqui é V0 e a inclinação vai me dar a aceleração média, θ, então delta θ, tangente de θ vai ser numericamente igual à aceleração média, se os eixos estiverem na mesma escala, e aí aqui a gente tem V, né, na vertical, T na horizontal, nos lugares de X aqui, né, esse é o papel de X e esse é o papel de Y. Certo? Então a gente pode encontrar uma correlação entre V igual a V0 mais a T e Y igual a B mais a X. De novo, isso não é exatamente uma função do primeiro grau, porque mais uma vez a gente está considerando apenas para T maior que zero, quando na verdade a função do primeiro grau ela é de reais em reais. Bom, como que isso aparece na termometria e na calorimetria? Uma das maneiras de a gente verificar isso é com a relação entre escalas. Lá na termometria a gente aprende que a escala Celsius dividido por 5, né, o valor na escala Celsius dividido por 5 é o valor da escala Fahrenheit menos 32 dividido aqui por 9. Se quisermos, podemos escrever assim, ó, multiplicando aqui o 9, né, dos dois lados, a gente vai ter 9 quintos. A gente vai ter o seguinte, ó, F igual a 9 quintos de C mais 32. Ou, se você preferir, 5 nonos de F menos 32, né? E aí a gente teria C em função de F. Mas se eu quiser escrever F em função de C, isso aqui vai se parecer com a função do primeiro grau. Ó. Y igual a x mais b. Então, de novo, já sabemos quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Então, não vou de novo fazer o gráfico aqui, foi só para você interpretar nas outras. Aqui agora a gente já sabe quem é o angular e quem é o linear. Então, podemos usar o gráfico para descobrir, né, esses valores, a relação entre duas escalas. Eu mostrei aqui, né, a relação entre Celsius e Fahrenheit, que ela já é conhecida, mas se forem duas escalas desconhecidas, você sempre vai poder fazer isso e identificar no gráfico quem é o angular e quem é o linear e obter vantagem sobre isso. De novo, né, isso aqui não é exatamente uma função do primeiro grau, porque C
tem que ser no mínimo maior que menos 273 graus Celsius. Lembre-se que existe um valor mínimo para Celsius, ou seja, o x não pode ter um limite, senão não é uma função do primeiro grau. Mas você tem uma semelhança entre as duas escalas, né, de modo que ela se apoia sobre uma reta que pareceria com essa função do primeiro grau. Outra equação dessa área da física que tem a ver com a função do primeiro grau é a equação fundamental da calorimetria. A equação fundamental da calorimetria ela vem escrita como sendo Q igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Se pensarmos nisso aqui como sendo y igual a vezes x, podemos interpretar essa primeira função como uma função linear. Função linear, que é a função que é do tipo f de x igual a ax, que é o mesmo que uma função do primeiro grau, só que com b igual a zero. Seria como se escrevesse aqui mais zero. Então, essa é uma função do primeiro grau, só que com coeficiente linear igual a zero. E aí o mc faz o papel do A, ou seja, massa vezes calor específico, fazem o papel do coeficiente angular, enquanto Δθ faz o papel do x. Em geral, a gente usa o Δθ com θ0 igual a zero, e aí fica Q igual a mcθ, ou seja, ax. E aí essa é uma reta que sempre passa pela origem, se a gente adotar dessa maneira. Tá? Então, isso aqui faz com que a gente identifique direto quem é o produto MC. E o produto MC, na calorimetria, tem um nome específico. O produto MC é chamado de capacidade térmica. Então, dado um gráfico, né, da quantidade de calor em função de θ, é possível observar o coeficiente angular e tirar o valor da capacidade térmica da substância. Mais uma área aqui em que aparece a função do primeiro grau. Na eletricidade, a gente tem a lei de Ohm. O que diz a lei de Ohm? Que a diferença de potencial sobre um determinado resistor é igual ao valor da sua resistência vezes I. Se esse resistor tem resistência constante, então se R é igual a constante, a gente diz que o resistor é ôhmico. Resistor ôhmico. Ou seja, se isso é uma constante, poderemos associar isso aqui de novo a uma função linear. Y igual a x, em que o coeficiente angular vai fazer o papel da resistência constante, né? Do valor da resistência constante para um resistor ôhmico. Então, lembrando que o resistor só é ôhmico se o valor da resistência é uma constante. E se isso acontecer, a gente vai ter um gráfico assim, ó, que é uma reta, na verdade é uma semi-reta, né, porque vai partir da origem e vai aqui em direção ao maior valor que puder. Então aqui, ó, infinito, né? No caso aqui, a corrente pode aumentar. É claro que não é infinito, porque existe um limite para a corrente, mas a gente está pensando no I como sendo x e podemos imaginar que continue indefinidamente. Aqui o valor de U, que é a diferença de potencial. Podemos pensar no potencial inicial como sendo zero e o final como sendo U. Aí parte da origem, isso aqui é igual a zero, e a inclinação. A inclinação aqui, de novo, se estivermos na mesma escala, essa inclinação θ, ela tem a ver com o valor do coeficiente angular, que a gente sabe que tem a ver com R. Se o resistor é ôhmico, o gráfico vai ter esse formato e a tangente de θ, de novo, se estiver na mesma escala, vai ser o próprio valor da resistência elétrica. Ok? Então a lei de Ohm pode ser usada aí também com uma função linear.
Lembrando que essa função é uma função linear, que é um tipo de função do primeiro grau em que b é igual a zero, ou seja, y igual a ax mais b, sendo b zero, ó, ficaria assim, que é y igual a ax, e aí a gente pode associar com isso aqui. Lembrando que isso aqui, esse u é a nossa DDP e que I é a corrente que atravessa o resistor quando é estabelecida essa diferença de potencial. Certo? É isso. Eu fico por aqui com esse vídeo sobre as aplicações gráficas, né, da função do primeiro grau. Espero que tenham gostado, que tenham entendido, que isso os ajude a reconhecer o comportamento de determinada grandeza física, olhando para o seu gráfico no plano cartesiano. Até o próximo vídeo, eu fico por aqui e tchau.